Olá, pessoal da disciplina de Introdução ao Ensino de Biologia. Meu nome é Heloísa. Estou aqui a convite da professora Suzana Ursi para fazer um breve relato para vocês da minha experiência docente no ensino remoto, agora nesse ano da pandemia. Bom, atualmente eu trabalho na rede municipal de educação há 3 anos. Fiquei 2 anos numa escola do Campo Limpo e esse ano eu iria começar numa nova unidade. Cheguei a trabalhar lá 20 dias, né, letivos, logo no início do ano, antes do decreto da quarentena. Essa escola que eu tô agora é uma escola da Zona Norte de São Paulo, é uma escola de ensino fundamental e médio, Derville Alegrete. E como é que foi o nosso processo lá? Bom, logo que veio o decreto da quarentena, a gente começou, a prefeitura ainda não tinha assinado o contrato com a plataforma Google Sala de Aula ainda, e aí a gente, no começo, nas primeiras semanas, até a gente receber orientações a nível institucional de Secretaria Municipal de como fazer as atividades online, a gente começou a trabalhar com os alunos numa plataforma que a gente já usava com eles, que chama Edmodo. Então, a gente usava o Edmodo como uma ferramenta auxiliar da prática da sala de aula, para postar texto, material, mandar um ou outro comunicado. Então, institucionalmente, isso já fazia parte da cultura ali da escola, né? Essa ferramenta eles já estavam acostumados. Depois, a prefeitura implementou oficialmente o Google Sala de Aula. E aí, quando implementou o Google Sala de Aula, a orientação que eu recebi da gestão da minha escola foi que havia tido uma reunião com o pessoal da minha DRE, né, especificamente, com a supervisão da minha escola, especificamente, sobre aulas síncronas, né, sobre fazer aula normal, assim, né, com vídeo, com uso de câmera, de microfone, da gente estar lá ao vivo com o aluno, né, momento síncrono de comunicação. E houve um debate entre a gestão da minha escola, o pessoal da DRE, e a gente votou, né, acabou votando, por não oferecer aula síncrona para os alunos, para a gente não contribuir para essa questão da desigualdade, né? De que forma a gente contribuiria? Bom, a gente tinha feito um levantamento, sabia que boa parte dos alunos, uma realidade da rede municipal, inclusive isso, não só da minha unidade escolar, não tinham acesso à internet ou a equipamento adequado para ter aula virtual, ou mesmo até tinha algum acesso, mas não de uma internet de qualidade a ponto de conseguir participar e assistir uma videoaula, né? Então a gente optou por não fazer aula síncrona para não ficar essa disparidade de acesso, né? E agravar a questão da desigualdade que isso promoveria entre os estudantes, porque alguns estudantes iam conseguir acompanhar essas aulas e assistir elas, mas a grande maioria não tem recurso, seja material, no sentido de tecnologia, de computador, ou mesmo no sentido de acesso de internet à qualidade para poder assistir a essas aulas. Então, isso causaria uma disparidade de formação entre os nossos estudantes. Aqueles que conseguem assistir a aula e que, portanto, têm um acesso maior ao professor, ao conteúdo, e a maioria que não tinha esse acesso. Essa escolha foi uma escolha muito fundamentada nessa questão de princípios relacionados a critérios socioeconômicos dos nossos alunos, da realidade deles, mas também trouxe problemas para nós como docentes, que foi esse afastamento, né? Que acabou gerando entre nós, os estudantes, né? Ocasionou, não tem como você comparar nem a aula síncrona com a aula presencial, muito menos a questão de você estar em contato com os alunos assincronamente com a aula presencial. Então, como é que funcionou o nosso trabalho ao longo desse ano letivo? Uma vez por semana, a gente entrava no Google Sala de Aula e postava uma tarefa, uma atividade para os estudantes, para que eles tivessem um conteúdo, né, tivessem um auxílio. Aí a nossa comunicação toda era por comentários ali na plataforma e por e-mail. E ao mesmo tempo pensando em atividades que não exigisse muito gasto de dados para eles fazerem. Então, vídeos de YouTube, arquivos muito pesados, porque a gente teve muitos alunos relatando, por exemplo, que não tinham sequer memória suficiente no celular para baixar determinados arquivos, né? Então foi bastante complicado para a gente conciliar, né, uma prática de ensino de qualidade, né, que a gente conseguisse fornecer algum conteúdo e algum ensino bom para esses alunos com todas essas barreiras, né, de acesso à tecnologia, de
dessa questão de tentar não agravar as desigualdades, etc. O que a gente fez ao longo do ano foram lives temáticas. Muitas delas tiveram como foco muito mais questões relacionadas a acolhimento, a falar de toda essa questão do isolamento social, da quarentena, da pandemia, de todas essas dificuldades que nós passamos a nível pessoal, como seres humanos, do que mais lives relacionadas a conteúdo, né? Porque a gente está aí falando de pessoas que muitas estão em vulnerabilidade social. A questão da nossa escolha também, depois que a gente viu que foi muito acertada de não fazer aula síncrona, foi que a gente percebeu que muitos alunos não estavam acessando a plataforma no horário de aula porque tiveram que arrumar algum emprego para conseguir ajudar na renda familiar. Então, de qualquer forma, esse aluno não participaria de uma aula por causa dessas questões sociais. E aí a gente, apesar de todas as implicações que isso trouxe, né, numa frustração da gente como docente, de não ver o aluno, de não se comunicar sincronamente com ele, de não poder ser mais presença nesse ambiente virtual, né, a gente também percebeu que, de certa forma, a gente foi acertado nessa decisão, né, que não foi da escola, assim, né, que foi uma decisão em conjunto com a ADRE, inclusive, que é a Diretoria Regional de Educação e tudo mais. O que eu posso dizer para vocês, assim, é que o Google Sala de Aula é uma plataforma interessante, mas eu ainda acho que ela é uma plataforma interessante para auxiliar a nossa prática presencial. Então, é um espaço a mais para você postar um vídeo, um material, uma atividade, um formulário, não sei, alguma coisa para o aluno fazer, que você, por exemplo, que você possa usar, por exemplo, nas aulas de informática educativa, que os alunos têm mesmo na prefeitura, mas que sem a mediação presencial, e inclusive sem os espaços que a escola fornece, fica muito limitado o uso. Né? De novo, esbarrando nessas questões socioeconômicas da realidade dos alunos da rede municipal. E como professora, para mim foi bastante frustrante, né? Eu escolhi ser professora, não foi uma segunda opção na minha vida, não era uma coisa assim, eu pensava em outra carreira, não deu certo e fui ser professora. Não, eu sempre quis ser professora, né? A docência é a profissão que eu escolhi, né? Há muitos anos. E para mim ficar sem a escola, sem a minha rotina, não é só uma questão de rotina, mas assim, sem poder estar presente presencialmente com os meus alunos, foi uma coisa que foi bastante complicada para eu lidar esse ano, né? Uma frustração profissional e pessoal mesmo muito grande. E aí, olhando toda essa situação de um ponto de vista pessoal, talvez com um viés profissional, mas assim, a minha opinião pessoal sobre isso é que não sei se é adequado, né, num contexto de pandemia, em que as famílias estão passando por situações muito particulares dentro das suas casas, em que a gente tem, inclusive, pessoas perdendo familiares para uma doença que a gente ainda não tem vacina, que a gente ainda não tem um tratamento específico, que tem sintomas padrão para a maior parte dos infectados, mas que tem ainda uma variação aí, né, dos sintomas e do agravamento deles, dependendo do tipo, da idade da pessoa, de outras doenças correlatas que ela venha a ter, etc. Eu acho que é um pouco cruel até, eu acho que eu usaria assim essa palavra, colocar crianças, jovens, adolescentes, para sentar 4 horas por dia na frente do computador e exigir que eles se autorregulem e que eles tenham toda essa autonomia e esse compromisso de conseguir lidar com esse ensino remoto, que foi completamente emergencial e que a gente não pode comparar com o EAD, né? Porque, de novo, o ensino remoto é uma coisa, a educação à distância é outra. A educação à distância tem plataforma específica para isso, está prevista no projeto político-pedagógico. Os professores recebem formação para atuar nessa modalidade e com o uso dessas ferramentas que exigem um domínio, exigem uma apropriação do profissional. E aí, do nada, a gente foi jogado nesse universo do ensino remoto e todas essas questões da dinâmica familiar dentro das casas acontecendo e a gente ainda querer exigir desses seres humanos que ainda estão num processo de formação individual, como pessoas, que eles tenham essa capacidade de se autorregular e essa autonomia, eu acho até que é um pouco cruel, né?
Então, eu fico bastante, às vezes até revoltada mesmo com isso. Eu entendo que algum ensino é melhor do que nenhum, mas ao mesmo tempo acho que querer exigir uma mesma assiduidade, passar tarefas ou atividades que tem um grau de complexidade que o ideal seria de ser feito num ensino remoto, no ensino presencial, desculpa, e não no ensino remoto, e exigir que eles tenham, que eles cheguem na resposta certa, que eles tenham a mesma capacidade de articulação e de desenvolvimento e de aprendizagem que eles têm no ensino presencial, interagindo com o professor, interagindo com outros colegas, né, no processo de construção do conhecimento. Querer simplesmente achar que é possível transpor isso diretamente para um ensino remoto, e ainda mais numa medida emergencial, eu acho que é no mínimo utópico, né? Foi no mínimo utópico de determinadas instituições e de determinadas figuras públicas, né, que têm uma visão muito, para dizer o mínimo, estranha, né, do que é a educação. Mas acho que é isso. Talvez esse relato seja mais um desabafo do que um relato, inclusive peço desculpas por isso. E é isso, espero ter contribuído de alguma maneira aí com vocês e com as discussões da disciplina. Um abraço.